Bem-vindo a todos a mais uma apresentação minha, dessa vez sobre dois projetos que eu fiz com as ferramentas JupyterLab mais OpenPyXL para análise de dados de cotações de moedas, de dólar, euro, peso argentino, libra e os nomes do IBGE, mais especificamente no censo de 2010, referente aos nascidos com um determinado nome, por ano de nascimento. Uma pequena apresentação minha, muito prazer, sou William Rodrigues da Rosa, bacharel em administração, nascido e moro na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Motivações do projeto. Primeiramente, treinar meus conhecimentos em Python e criar notebook para análise de dados. O que seriam esses notebooks? Basicamente isso, uma visão bem básica, né, do que seria o notebook. É uma ferramenta no qual tu pode colocar tanto textos, títulos, imagens, tabelas, com uma linguagem de programação, com o intuito de tu tanto explicar o que vai acontecer, dar exemplos. E nesse projeto eu utilizei essas funções para explicar o que está acontecendo em cada função, para até se vier uma próxima pessoa e pegar esse notebook, ela saber o que está acontecendo e poder alterar, né, conforme cada necessidade de futuros projetos. Quais são as bibliotecas que eu utilizei nesse projeto? As três principais. A primeira é o JupyterLab, que é a ferramenta que eu utilizei para fazer os notebooks, no qual vai ser feitas as análises de dados. A OpenPyXL, que é a ferramenta que é utilizada para tanto criar como modificar arquivos em Excel. E a Python Telegram Bot, que é a ferramenta que utiliza a API do Telegram tanto para enviar mensagens quanto receber mensagens. Nesse caso eu utilizei para, a partir do momento que a gente gera os arquivos nos notebooks, a gente enviar para grupos no Telegram. Por que eu não utilizei o WhatsApp? Porque a API do WhatsApp é paga. Já a API do Telegram é gratuita. Então eu posso mandar quantas mensagens eu quiser, receber quantas mensagens eu quiser e não vai ter custo. Já uma API do WhatsApp a gente teria custos, então seria um pouco caro para utilizar em exemplos. Né? Bem, outras bibliotecas. A Requests, que eu utilizei para pegar os arquivos JSON das APIs, para criar as tabelas e depois colocar no arquivo Excel. A DataTime, que é a biblioteca que a gente pega e faz tratamento de data no Python. Que vocês vão ver que quando a gente gera o arquivo, a gente gera a data, né, que esse arquivo foi gerado. A biblioteca Pandas, que vai pegar e vai transformar esse JSON em uma tabela, para depois a gente pegar essa tabela e colocar no arquivo Excel. A Windows 32.com, que é a biblioteca no qual a gente vai pegar depois esse Excel e gerar um arquivo PDF. E o que eu fiz também? Como no Telegram, uma imagem a gente consegue pegar e abrir direto, a gente não precisa baixar o arquivo, eu transformei também esse PDF em uma imagem utilizando a biblioteca PyMovPDF, para transformar esse PDF em uma imagem. A biblioteca OS para lidar com os arquivos no sistema e a DonDenv para esconder os arquivos tanto do ID do bot quanto do ID do grupo que a gente vai mandar isso. Para quando eu subir, né, no GitHub, não subir com essas informações. Eu vou acabar trocando, né, os IDs, né, tanto do bot quanto do grupo, mas, né, por uma questão de segurança, a gente acaba não mandando, né, para o GitHub essas informações. Bem, passando um pouco de teoria, vamos para a prática. Vamos pegar aqui, configurar o desktop. Aqui. Bem, bem-vindos ao notebook, o JupyterLab. Bem, aqui, resumindo um pouco, né, as duas aplicações, aqui a gente faz a importação das funções, no qual eu
peguei todas as bibliotecas que eu tinha falado anteriormente, criei funções e apliquei elas aqui na ferramenta para simplificar um pouco, para não ficar muito código, né? Eu já criei funções próprias para pegar e executar e até para facilitar, para fazer alguns ajustes também, isso facilita de tu já criar uma função simplificada. Daí aqui eu importei as funções, eu peguei os dados da API, né, desse site aqui que permite a gente pegar as informações das cotações das moedas de maneira gratuita. É assim que as informações aparecem, né, quando elas são exportadas. Daí eu peguei e criei primeiramente as tabelas, né, utilizando pandas. Aqui criei a tabela, peguei e coloquei criei as linhas, traduzi os títulos, tudo explicado aqui. Daí criei uma função para ele pegar e criar as tabelas da série de dados, tanto do dólar, do euro, da libra, do peso, dos últimos 15 dias. Daí que apliquei para cada uma das moedas. Aqui vai passar o passo a passo para a gente criar o arquivo Excel, exportar para PDF, a mesma função do PDF agora também está exportando convertendo para imagem. Aqui mostra cada passo a passo, a criação da tabela, configuração da tabela, criação da tabela de gráficos, aqui a função que eu criei para depois aplicar ela para cada uma das cotações. Depois aqui aplicando estilo na tabela de gráficos, salvando a tabela e imprimindo, né? Quando faz essa impressão, o que ele faz? Ele gera o PDF e gera o arquivo de imagem. Depois a gente vai pegar aqui no Telegram e mandar para um grupo de relatórios. Tá. O que a gente vai precisar fazer para gerar tudo isso? Simplesmente clicar nesse botão, porque tudo já é automatizado. Então ele vai pegar todos esses processos que eu falei para vocês e vai fazer isso de forma automática. Aqui ele está importando as funções, depois ele vai pegar aqui nesse site, vai fazendo todas essas funções de maneira automática. Depois ele vai pegar aqui, vir nesse grupo aqui e vai pegar e postar as informações vai postar tanto a tabela em Excel quanto a imagem dos gráficos. Aqui já está publicando, daqui a pouco ele já vai mandar as mensagens. Aí, ele pegou, deixa eu baixar aqui o arquivo. Carregando. Aqui. Ele pegou a cotação de hoje, né, tanto do dólar, do euro, do peso argentino, da libra esterlina. Ele fez os gráficos, né, de cada uma das cotações. Aqui o peso vai estar sempre 3, né, porque ultimamente o peso está em 3 centavos, o que muda são os milésimos, né, de centavos de diferença. Aqui é a série do dólar, até vocês vão poder ver aqui no peso, ó, o peso está 2 centavos e pouco, por isso que ele arredonda sempre para 3. Aqui está a série dos últimos 15 dias do dólar, euro, peso e libra. E é isso que esse primeiro projeto faz. Daí ele pega também aqui e manda um resumo, né, dos gráficos de cada uma da cotação. Daí esse é o meu primeiro projeto. E o segundo é o projeto de nomes. Deixa eu aqui já botar para vocês. Vamos iniciar executando ele. Para vocês verem, eu executo ele. Ele pede para digitar algum nome, né, para ele pegar nas pesquisas, né, do IBGE. Vou botar meu próprio nome. E aí ele vai fazendo todo o passo a passo para ele pegar e gerar aqui um arquivo que já está publicando a frequência do meu nome nas pessoas que responderam a pesquisa do IBGE em 2010. Esse arquivo aqui vai ser o mesmo que está na imagem, só uma tabela dessa vez.
Deixa eu pegar aqui. Aqui está a minha frequência. De todo mundo que respondeu o censo de 2010, a frequência do meu nome foi crescendo desde os anos de 1930 até chegar nos anos 90, 2000, e depois agora está decaindo, né, a frequência do meu nome. Tá, se eu quisesse... Aqui, deixa eu até explicar aqui para vocês o que está acontecendo. Aqui ele importa também as funções, ele pega qual é o nome, né, que tem que ser filtrado, ele pega e coloca esse nome da API do IBGE para pegar e filtrar, ele baixa as informações, cria a tabela e gera o arquivo Excel, faz todas as configurações e manda pelo Telegram. Por exemplo aqui, eu coloquei o meu nome. Vamos dizer aqui que eu quisesse, por exemplo, um outro nome. Por exemplo, deixa ele carregar aqui agora. Por exemplo, Osvaldo. Osvaldo. E vamos esperar ele carregar, né, as informações. Tá aqui. Ó, já o Osvaldo, vocês vê que ele... O pico aqui a gente pode ver que é entre os anos 50 e os anos 60, e depois vai decaindo a frequência dos nomes. Por que eu criei essas duas ferramentas? Para mostrar para vocês sobre as automações que podem ser realizadas em processo de criação e atualização de planilhas. Vocês podem ver que eu simplesmente peguei, cliquei em gerar as planilhas. Nesse caso aqui na planilha dos nomes, eu só coloquei aquilo que eu precisava filtrar e ele já gerou de forma automática e já mandou no grupo. Isso aqui podia ser um grupo de trabalho, no qual eu poderia gerar um relatório, pegar da base de dados. Por exemplo, eu usei APIs da internet, mas eu poderia pegar e fazer consulta em bancos de dados. Eu poderia pegar uma planilha de Excel, utilizar a ferramenta que eu apresentei do OpenPyXL e ler esses arquivos Excel, gerar uma outra planilha, né, com os resultados e mandar de forma automática. Mas eu precisaria pegar e filtrar. Eu pegaria, selecionaria o que eu queria filtrar dessas informações no início, né, do arquivo e depois já passava de forma automática. Ou, por exemplo, mas tem coisas que são geradas, tem coisas que são informadas de forma manualmente pela pessoa que precisa fazer uma análise. Então, o que a gente podia fazer? A gente podia pegar, gerar uma planilha inicialmente com todos os dados filtrados só para a gente analisar, a gente manda os dados filtrados e depois faz todos os procedimentos automáticos e manda para o grupo. Isso, no meu entendimento, é a excelência da automação das atividades administrativas que a gente pode pegar e utilizar. E que as linguagens de programação vêm para facilitar o nosso trabalho da área administrativa. Tá, eu apresentei o Jupyter Lab, mas teria uma ferramenta online para a gente fazer isso? Tem. Aqui. O Google Colab. Até eu tinha ficado devendo para vocês o Google Colab também. O que é o Google Colab? O Google Colab é uma implementação online do Google do Jupyter Lab, que ele vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Por exemplo, no Jupyter Lab instalado no nosso computador, qual é a diferença dele? Como, por exemplo, no nosso, a gente precisava o Excel instalado para fazer a exportação para PDF e para a imagem, né, que a gente visualizou ali no Telegram, como ele é uma implementação, como ele roda em Linux, ele não vai ter o Excel instalado. Então, por exemplo, aqui eu peguei o mesmo arquivo, né, que vai gerar o arquivo Excel, porque a biblioteca OpenPyXL ela não necessita do Excel instalado, só que ele não vai conseguir converter para PDF e nem para imagem. Por exemplo, aqui a gente vai executar. Vocês vão ver que é o mesmo processo. Por exemplo, na cotação, ele vai pegar, vai baixar os dados da API gratuita, né, que é da internet, vai transformar esses dados em uma planilha Excel. Nesse caso, ele vai pegar e vai gerar um arquivo para a gente de cotação. Vou abrir aqui o arquivo. E é o mesmo arquivo que foi gerado para a gente na ferramenta desktop do Jupyter Lab.
aqui com os gráficos também. A mesma coisa, só que não vai gerar imagem nem o PDF. Daí, por exemplo, os nomes também, eu pego aqui, executo tudo. Daí ele vai baixar as funções, vai baixar, vai importar, né, as funções. Vai pedir aqui um nome. Vou colocar aqui Isabel. Ele vai executar as funções. Ele vai baixar aqui o arquivo nome. E está aqui. Daí mostra daí toda a frequência do nome Isabel, né, pelos anos. Nesse caso aqui a gente vê que a maior frequência no nome das pessoas que foram pesquisadas no censo de 2010 do IBGE é pessoas nascidas do ano de 1960 e 1970. Vocês veem que ali para o ano de 2000 e 2010 dá uma aumentada, né, de frequência de pessoas com o nome de Isabel. Bem, seria isso, né? A apresentação dessas duas ferramentas. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Vou ver aqui meu rosto para configurar aqui a apresentação. Aqui. Já executamos a ferramenta. Bem, próximos projetos. Eu pretendo pegar e continuar, né, explorando nessas duas ferramentas, tanto o Jupyter Notebook como o Google Colab. Vocês viram que, por exemplo, a parte da imagem eu acabei não tendo como exportar nessa ferramenta específica, mas se a gente utilizasse a ferramenta Plotly e a ferramenta Plotly Dash, que a gente utilizou em outros projetos, a gente poderia pegar e fazer essas imagens, né, por essas ferramentas e pegar e apresentar elas no Google Colab, o que eu pretendo fazer em próximos projetos. Então seria isso. Aqui estão meu e-mail, meu site, meu LinkedIn, meu YouTube para contato. Não esqueça de deixar o like, né, se inscrever no canal e vamos se falando. Um grande abraço.